Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena, desta quarta-feira. Ah, como, como hábito, eu vou iniciar com algumas notas, algumas informações do dia de hoje, para depois passar para as nossas pautas. Saiu agora no final da tarde a seguinte informação de que a turma que deseja a substituição da Regina Duarte na Secretaria de Cultura sacou o nome do ator Mário Frias, que fez sucesso nos anos 90 em programas televisivos da Globo, da Rede TV e da Record. O nome dele circulava como possível substituto antes mesmo de Regina Duarte conversar hoje, ao meio-dia, com o presidente. Ela está na alça de mira, qualquer momento ela entra na baila das substituições. Agora a moda no nosso governo é substituir pessoas, né? Eu ainda estou esperando o presidente fechar as secretarias e os ministérios ineficientes, que até antes dele ser eleito ele chamava de ministérios esquerdistas, né? Fontes de doutrinação de esquerda, mas ele manteve esses ministérios funcionando e alocando seus puxa-sacos e seus cabos eleitorais lá dentro. Outra coisa que eu também espero, o dia que o governo vá cumprir a promessa, é de fechar esses canais de TV e rádio estatais que só dão prejuízo e é um verdadeiro cabide de emprego, né? TV Brasil, Canal Brasil, NBR, todo esse aparato de canais de comunicação criados pelos 16 anos do PT, e que ele, antes de ser eleito, criticava muito, né? Ele mantém aberto, quem sabe com os mesmos petistas lá dentro, né? Ou substituindo pela sua massa de devotos, né? Outra informação do dia de hoje saiu no diário Todo Dia de Campinas. Na manchete diz assim: lojistas de Campinas cogitam desobediência civil se o governador do estado não iniciar a abertura do comércio. É meio difícil e ilógico a gente pensar que abrindo o comércio pode haver uma alta na contaminação do coronavírus. Mas se manter o comércio fechado, o povo vai morrer de fome. Então não tem como equalizar. Não existe equalização. Ou bem fecha e cuida da saúde, né? Ou atrasa a conta, porque na verdade ficar de quarentena não vai evitar de ninguém se contaminar, porque o vírus não vai desistir, ele não vai sumir num estalar de dedos de uma hora para outra, ele não vai desaparecer, ele vai ficar por aí agora perpetuamente. Então atrasar a contaminação para evitar acúmulo no sistema de saúde, bom, aí é um problema gerado pela própria classe política ao longo do tempo. Todo mundo fez estádio de futebol, Olimpíada, Copa do Mundo, obras faraônicas e não pensaram em melhorar a infraestrutura de saúde do país. Agora, que não tem como equalizar quarentena para cuidar da saúde ou para evitar a contaminação e manter o comércio fechado, ou abrir o comércio e não querer que haja contaminação, não tem, não existe. A gente vai ter que optar, ou bem trabalha e corre o risco de ser contaminado para se tratar posteriormente e sobrevive, ou vai morrer de fome, enjaulado aí, abaixo de decretos e multas e polícia aí que está correndo atrás de todo mundo. Está muito complicada essa situação.
Eu tava há pouco lendo um artigo onde um economista deixava bem claro que com o aumento dos gastos públicos do governo, motivados pela pandemia, tá? E que a gente está observando que já tem casos de corrupção, superfaturamento, dinheiro não está chegando e está sendo mal gasto, com, já, já autorizaram o governo a gastar o quanto quiser, porque não vai ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal, né? Então, o governo está com um cheque em branco, pode gastar o quanto quiser. Porém, ao final desse ano, a nossa dívida pública, que já é de 70% do PIB, pode chegar a 90% do PIB no fim do ano. Ou seja, tudo que se produz no país é para pagar dívida. E dívida criada pelo governo, pelo Estado, ao longo do tempo, e que vem se acumulando. Só nos últimos 5 anos, nós fechamos o governo Dilma Temer com 4 anos de déficit de 150, 130 bilhões ao ano. Quer dizer, o nosso governo aqui, ele já pegou um país endividado e continua, e não conseguiu dar volta. Ele continua endividando cada vez mais. Agora, um país que pode chegar a 90% do seu PIB comprometido com dívida pública, isso chama-se falência. O Brasil, há muito tempo, ele está com o sinal de alerta da falência do Estado há muito tempo. Quando um país ele começa a fechar os anos sucessivamente no vermelho, é a luz de alerta para falência. Agora, se essa perspectiva se concretizar, literalmente o Estado brasileiro está quebrado. Está quebrado. Não adianta prefeito, governador vir passar o pinico aqui, porque o Estado está quebrado. Uma outra informação, hoje também foi informado a morte do Florian Schneider, que foi um dos pioneiros da música eletrônica na Alemanha e fazia parte do grupo Kraftwerk nos anos 70, influenciou toda a música eletrônica contemporânea. E uma última notinha aqui. Um professor chinês da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, estava prestes a fazer descobertas muito significativas pesquisando o Covid-19, segundo a própria instituição universitária. Porém, ele foi encontrado morto no último final de semana em Ross Township, na Pensilvânia, segundo o Washington Post. O corpo do professor veio a óbito aos 36 anos, encontrado no último sábado com ferimentos à bala na cabeça, no pescoço, no tronco, ou seja, foi literalmente executado. Por que será, né? 9h09, vamos lá para as nossas pautas de hoje. Eu quero começar com um artigo do Roberto Rachevsky. Ele é empresário, mas ele tem. Eu gosto muito dos artigos dele pela clareza que ele expõe as suas ideias. Este artigo é intitulado A prova de que responsabilidade pressupõe liberdade. Bem, responsabilidade já é uma coisa que o brasileiro nem sabe o que é, né? Então, no momento em que a gente pressupõe que responsabilidade pressupõe liberdade, então o brasileiro não é livre, porque ele não tem responsabilidade nenhuma. A prova de que responsabilidade pressupõe liberdade é que quando os defensores da liberdade se veem na iminência de terem que assumir a responsabilidade por suas próprias decisões e seus próprios atos, muitos, diria até que a maioria,
por imaturidade, insegurança ou covardia, abrem mão da liberdade que defendiam e transferem a responsabilidade sobre suas próprias vidas à primeira autoridade que se habilita. Não basta defender os preceitos liberais transpostos das mentes brilhantes de pensadores ilustres para as páginas dos livros. Sem a defesa e o exercício voluntário da liberdade, seus fundamentos tornam-se letras mortas. Roger Scruton e Ayn Rand, ele, um conservador clássico, e ela, uma capitalista radical, vaticinaram sobre o futuro da humanidade quando, em 1968, testemunharam a revolta juvenil que se deu nas ruas de Paris e nas universidades americanas. Jovens estudantes acabaram aliciados por intelectuais, professores e políticos para seguirem e disseminarem uma pauta nihilista e pós-modernista que não apresentava nada que prestasse para contribuir com uma vida melhor para a nossa espécie. Repetia-se na forma de pacifismo e anticapitalismo os movimentos irracionais que caracterizaram a primeira metade do século XX. A solução para os governos hobbesianos totalitários era apresentada na forma da volta à natureza, na qual homens e mulheres bons e belos voltariam a viver nas cavernas. Coletivismo e estatismo, violência ou inanição, abnegação, renúncia e evasão, tudo o que os russonianos e marxistas tinham a oferecer ao mundo era deletério e pregava o retorno a uma vida primitiva, romantizada e utópica. Não existe capitalismo, livre mercado, sem livre iniciativa, propriedade privada e um Estado de direito construído sobre leis objetivas a resguardá-los. Não exige nada disso sem um povo que delimite e restrinja o poder do Estado, até porque ele existe porque ele foi outorgado pelos governados. Não basta querer liberdade, é preciso assumir a responsabilidade para instituí-la, merecê-la e mantê-la. Então, lendo esse artigo e ao mesmo tempo lembrando de um outro fato que vem sendo muito comentado nas redes já há alguns anos e é bandeira da social-democracia brasileira, que é o sistema parlamentarista. O sistema parlamentarista tão debatido e que é uma boa fatia da classe política é a favor, e de tempos em tempos eles levantam essa bandeira, né? É um sistema de governo que é inviável no Brasil. Primeiro, pelas dimensões do nosso país, pelo tamanho do nosso país. Parlamentarismo funciona num país minúsculo. Um país como a Suíça, um país como a Suécia, países pequenos o parlamentarismo até funciona, mas no Brasil, com as diferenças culturais, com o tamanho que esse país tem, com todas esses ranços ideológicos, culturais, históricos que nós temos, o parlamentarismo é inviável. Mas eu fico pensando, se um dia o Brasil viesse a ter um sistema parlamentarista, observando como a população age frente à prática política da sociedade, se elege um presidente hoje, se elege um Congresso Nacional hoje, 6 meses depois, um ano depois, está todo mundo na rua querendo o pescoço dos políticos, do presidente, dos deputados, né? Se nós tivéssemos um parlamentarismo, como é que seria? O povo ia para a rua e nós ia ter eleições a cada 6 meses para deputado, para presidente da República, porque o povo ia votar hoje, 6 meses depois ia se arrepender da escolha, ia querer nova eleição. E o povo também não pensa que não é simplesmente fazer eleição. Uma eleição no Brasil hoje custa em torno de 150 milhões de reais. Bem diferente de fazer
do custo de uma eleição, por exemplo, no sistema parlamentarista italiano, por exemplo. Então, infelizmente, sem responsabilidade não há liberdade e nós também não temos um Estado legitimamente organizado, porque a população não assume o seu papel. E o papel da população não é fazer o que está acontecendo hoje, que nós temos lá a polícia cercando a esplanada dos ministérios, porque os devotos do Bolsonaro querem acampar na esplanada para fazer protesto 25 horas por dia para derrubar o Rodrigo Maia, para derrubar o ministro do Supremo. Isso não é participação política, isso aí é bagunça de gente desinformada, desorientada e que não ajuda em nada o sistema democrático. Muito pelo contrário, só atrapalha. Segunda pauta de hoje é um fato histórico da história brasileira, ocorrida no início do século XX, chamada Revolta da Vacina, e que mostra, já naquele tempo, que saúde pública não dá para se misturar com política. Em 1904, o Brasil era bastante diferente. O presidente era Rodrigues Alves, ex-conselheiro do Império, oriundo do Partido Conservador Monárquico, que havia permanecido como um dos estadistas centrais da República Oligárquica. Uma espécie de esteio para o regime oriundo da situação anterior. A Constituição de 1891 e o sistema político se baseavam retoricamente em preceitos liberais, mas na prática a República Brasileira havia perdido os esforços teórico-práticos pela representação dos interesses e partidos no parlamento existente no Império, e os governos se formavam a partir de pactos desavergonhadamente costurados pelas oligarquias estaduais, sendo a paulista e a mineira as mais poderosas. Rodrigues Alves até havia se esforçado por garantir a representação da minoria no legislativo. Porém, o liberalismo dos governos da República Velha era entremeado de autoritarismo, com direito a amplos poderes para promover reformas urbanas e sanitárias, sem muitas garantias à população, especialmente a mais pobre. É preciso levar em consideração que não havia meios de comunicação de massa à época, e os principais jornais estavam tomados pela oposição. Então, eram escassos os mecanismos porque o governo poderia dialogar com a sociedade. Nesse contexto complicado, felizmente distinto do atual, é que o brilhante Oswaldo Cruz foi empossado no comando da saúde pública, especialmente para mudar a imagem da capital do país, o Rio de Janeiro, como a cidade das doenças e das epidemias. Constatou-se a importância, com respaldo científico internacional, da vacinação contra a varíola. O combate à doença, no entanto, se tornou o estopim para a explosão de uma série de fatores sociais e políticos que já formigavam na República. Relata Afonso Arinos, em sua brilhante biografia de Rodrigues Alves, quase uma biografia dos primeiros governos da República Velha. Rodrigues Alves, Apogeu e Declínio do Presidencialismo. Essa obra do Afonso Arinos é fantástica. Abre aspas. Desde o tempo da colônia, a varíola havia sido um pesadelo no nosso país, como em outros na mesma época. A descoberta da vacina na Inglaterra, em fins do século XVIII, logo repercutiu em Portugal, onde médicos progressistas, como o mineiro Francisco de Melo Franco, tornaram-se seus defensores públicos, embora rudemente atacados pelos ignorantes. Aquele médico brasileiro, que residiu em Lisboa até 1817, foi apresentado na sátira Os Burros, do iracundo e temível polemista padre José Agostinho de Macedo, como assassino pela sua confiança na profilaxia pela vacina.
Foi mais ou menos essa mentalidade refratária ao progresso que se manifestou no Brasil espantosamente em princípios do século XX, quando a segurança científica da vacina não mais podia ser discutida. Naquele tempo, tal como em outros tempos não tão distantes, o combate à doença se transformou em pauta política e alvo de deformações e distorções de todos os tipos. Interesses e narrativas subversivas, saudosistas da República da Espada e do militarismo de Floriano Peixoto, aquele pessoal que acha que atos institucionais e golpes militares instauram eras de ordem, paz e amor, e até liberais movidos pelas circunstâncias e avessos aos comandantes da política pública de saúde, se permitiram imiscuir nessa confusão, criando o clima da bagunça e da anomia, bem como estimulando o divórcio definitivo entre a sociedade e a sensatez. Havia já inúmeras vítimas da varíola naquele ano no Rio de Janeiro, sendo impossível saber os números exatos. A população não procurava os postos de vacinação. O governo quis decretar a obrigatoriedade da vacina, alegando não ver outra saída. Julgou que medidas de caráter compulsório eram emergencialmente necessárias e usou como exemplo o sucesso da mesma providência tomada na Europa. A vacinação obrigatória na Alemanha, relata Afonso Arinos, havia eliminado a doença no país em 1875. O governo tomou medidas mais severas à proporção que a situação se agravava, incapaz de conversar com o povo a contento. Por outro lado, em vez de discutir, ponderar, de se organizar para provar a base sólida de quaisquer objeções, as lideranças da oposição incrementavam os protestos contra a vacina maldita e acusavam o autoritarismo da providência sanitária. Mas, ao mesmo tempo, por vezes, diziam muitas delas que a solução contra esses tiranos civis era uma quartelada, era colocar os militares no poder novamente. Barata Ribeiro pregava contra a obrigatoriedade, uma invasão à liberdade de consciência. Para ele, resistir aos agentes da saúde pública era defender o lar invadido e a tranquilidade doméstica conspurcada. Chegou a declarar que, como chefe de família, far-se-ia matar antes de permitir que os vacinadores entrassem em sua casa. Florianistas como Alfredo Varela bradavam pela revolução contra o autoritarismo do governo do presidente paulista, aproveitando a crise de saúde para incrementar o caos social. O povo brasileiro, no qual noto maravilhosa disposição para a luta, espera que surja um elemento coordenador. E ele há de surgir fatalmente. E no dia da procela serão inúteis todos os esforços e preocupações do governo, porque mais que o espírito de revolta que domina todo o país, os seus próprios erros despenharão no abismo. Na mesma linha, bradava Lauro Sodré que o povo seria libertado das mentiras da lei que o violentava e aquela podre república civil despencaria para surgir uma nova de suas cinzas. Os postos de vacinação da saúde pública registraram 23 mil pacientes em julho e só 6 mil em agosto. A massa ignorante, explorada pelos demagogos, acreditava nos exploradores. A 5 de novembro foi convocada por meio de boletins lançados ao povo uma reunião no Centro das Classes Operárias, a qual foi presidida por Lauro Sodré. No violento discurso que pronunciou, o senador carioca apelou claramente para a revolução, destinada a defender a liberdade do povo, ao que dizia, mas preparada para fazê-lo ditador, segundo ele esperava, relata Afonso Arinos. A isso sucedeu-se toda sorte de destruições, vandalismos e caos num ambiente pré-revolucionário. Eis que o célebre liberal Rui Barbosa, insuspeito de qualquer apoio aos jacobinos militaristas e florianistas,
aos defensores de uma revolução, pregava, porém, no âmago da crise, que a vacinação era inimiga da ordem e da lei. A lei da vacinação obrigatória era para ele uma lei morta, posto que, assim como o direito veda ao poder humano invadir-nos a consciência, assim lhe veda transpor-nos a epiderme. Deturpando totalmente as informações científicas acerca da vacina, mas abraçando um discurso embebido de princípios filosóficos liberais, Rui Barbosa bradou: logo não tem nome, na categoria dos crimes do poder, a temeridade, a violência e a tirania a que ele se aventura, expondo-se voluntariamente, obstinadamente, a me envenenar com a introdução no meu sangue de um vírus em cuja influência existem os mais fundados receios de que seja condutor da moléstia ou da morte. O Estado mata, em nome da lei, os grandes criminosos, mas não pode, em nome da saúde pública, impor o suicídio aos inocentes. O mesmo Rui Barbosa, em seguida, se veria obrigado a apoiar o estado de sítio para conter a revolta e o caos que tais entrechoques, no pior momento possível, ajudaram a criar, e faria anos depois um necrológio elogioso a Oswaldo Cruz. A revolta foi contida e o golpe impedido. A vacinação obrigatória foi suspensa. Em 1908, o Rio de Janeiro enfrentou uma epidemia ainda mais poderosa de varíola, com ao menos quase 6.400 mortos. Nós estamos no início do século XX, né? Falar de ignorância no início do século XX, onde as coisas andavam a passos de tartaruga, mas quando se fala de imposição do Estado, se o Estado ele é formado por cidadãos e esses cidadãos é que legitimam o poder do Estado, logo a vontade do cidadão e a responsabilidade individual do cidadão está acima das intromissões ou das obrigações que o Estado impõe sobre a sociedade. Só que vem aquela velha questão da justificativa. Tu pega, por exemplo, saúde pública, tu pega um tema abstrato e que bate fundo no âmago das pessoas, as pessoas acabam não observando a intromissão do Estado e a questão da violação da sua liberdade de escolha, né? Ela acaba aceitando a intromissão estatal. Mas esse capítulo, essa revolução, esse caos que se formou no Rio de Janeiro por causa de uma vacina, né? Ficou registrado nos anais, justamente porque houve esse entrelaçamento entre o assunto saúde pública e política ao mesmo tempo. Nosso próximo tema que eu guardei para hoje. Deixa eu ver onde é que está ele aqui. Cadê? Aqui. Trouxe um tema relativo ao ensino. Sempre bom a gente falar de ensino em tempos de quarentena, onde os nossos alunos estão aí fora das salas de aula, tendo aí alguns aulas via internet, via TV, via videoconferência, né? Até hoje saiu uma notícia, o maior centro universitário privado de Brasília não vai computar as aulas por teleconferência como tempo de aula, né, do semestre, e vai aumentar a carga horária do semestre de 75 para 100 horas, né, quando as aulas
forem normalizadas em encontros presenciais. A universidade preocupada com a qualidade na formação dos seus alunos, e os alunos cancelando matrícula, enchendo a universidade de reclamações, né? Porque, na verdade, nós não temos condições e nem estrutura ainda, e nem cultura ainda, de nos focarmos nesse modelo de ensino à distância no Brasil. Não é porque todo mundo tem um celular na mão que ele pode ter aula assistindo na telinha do celular, né? Para se ter uma boa aula através de ensino à distância, você precisa estar muito bem acomodado numa sala, com uma tela decente na frente, com um material próximo para anotações. Não é se jogar na cama e ficar olhando para a telinha do celular, que é o que a maioria dos estudantes fazem hoje, né? Então, dentro desse contexto que a nossa educação ela já está abaixo do péssimo já fazem muitos anos, né? Nós temos esse momento aí de paralisação generalizada e uma forma aí de colocar uns remendos nesse período, nesse vácuo de tempo sem aulas. Então eu vou aproveitar esse gancho e eu trouxe esse artigo aqui. A instrução direta é mais eficaz que o construtivismo. De vez em quando é bom a gente refletir sobre o nosso ensino. Alunos aprendem quando o ensino é sistemático, explícito, em que o estudante não orienta o andamento das aulas, mas segue o professor, que é quem comanda o processo de aprendizagem. Isso é o que aponta uma pesquisa publicada na mais conceituada revista acadêmica de ensino do mundo, a Review of Education Research, primeira no ranking de impacto do Simago Journal Ranking, indicador internacional para medir a qualidade de estudos científicos. A partir de um levantamento feito com resultados de 328 estudos publicados em 50 anos, entre 1966 e 2016, sobre diferentes métodos para ensinar, focando em 4.000 efeitos, 4 pesquisadores da Universidade de Oregon chegaram à conclusão que a instrução direta, que parte do princípio que todos os alunos podem aprender desde que recebam instruções, tem resultados mais robustos comparados com outros métodos. Ou seja, o ensino de qualidade ele parte do professor. O aluno ele tem que estar preparado, concentrado, disposto a aprender. Os alunos na instrução direta aprendem mais e com rapidez. Além disso, ao longo do tempo, têm mais autoestima e não perdem o que aprenderam, mesmo se submetidos a um método pior. Segundo a pesquisa, isso é assim porque, pelas evidências científicas, na instrução direta, os alunos dominam o conhecimento básico, que são pré-requisitos para conceitos mais complexos. Busca-se que o aluno tenha um repertório mínimo para que cada etapa, antes de avançar, a instrução é clara, não ambígua. Ao invés de ter um conceito defeituoso formado por si mesmo, o aluno aprende diretamente. Não precisa reinventar a roda. Dito em outras palavras, o estudo mostra que é mais fácil aprender algo novo do que corrigir um conceito defeituoso, mal aprendido. O aluno está na série correta de acordo com o que sabe, nem à frente, nem atrasado. O aluno recebe um reforço positivo para celebrar seus avanços e só depois de aprender o básico é estimulado a produzir ciência, investigar e desenvolver novos conhecimentos. Então,
o ensino direto, na verdade, ele é antagônico frente ao modelo instituído no Brasil e em tantos outros países, né, que é o socioconstrutivismo. Enquanto o ensino direto diz, o ensino parte do professor com a concentração e a predisposição do aluno querer aprender. Aí a coisa é fácil. O socioconstrutivismo prega totalmente o contrário. O professor é um um facilitador que tem que orientar os alunos a construir o conhecimento. É quase como colocar dois burros num hipódromo e querer que eles corram como cavalo de corrida. Os dois burros não vão correr. E os alunos não vão construir o conhecimento com a mediação de um professor, porque eles não são adivinhos. Porque na mentalidade da pedagogia, o professor que pratica a instrução direta, ele é opressor. Ele oprime o aluno, ele tira a liberdade do aluno de construir o seu conhecimento. Quer dizer, é uma balela romântica criada por militantes marxistas e que vem, por incrível que pareça, se espalhou pelo Ocidente inteiro, e no Brasil os resultados já há muito tempo é sabido que são os piores possíveis, justamente por causa dessa implantação desse modelo pedagógico falido, que não funciona e não funcionou em lugar nenhum do planeta, e que hoje é combatido pela academia e por grandes cientistas da área do ensino, né? Mas como a maioria foi catequizada, doutrinada, pautado nesse método falido que nós conhecemos como socioconstrutivismo, vai demorar algumas décadas para o nosso sistema de ensino parar de formar ignorantes funcionais, analfabetos funcionais, e começar a formar cidadãos com capacidade intelectual, com desenvolvimento técnico-científico adequado. Porque o que nós temos hoje são profissionais de péssima qualidade, quando a gente encontra, por exemplo, advogados que se gabam de ter feito um curso de direito numa das melhores faculdades do país sem ler um livro. Quer dizer, então esse é o tipo de profissional que está aí na rua lidando com a vida de terceiros. Continuando. A pesquisa, ela cita como exemplo de instrução direta o modelo inventado pelo pesquisador Siegfried Hengelmann, na Universidade de Oregon, e aponta como menos eficazes. O construtivismo, quando o aluno teoricamente seria protagonista na construção do conhecimento, mas na prática é muitas vezes colocado na situação de ter de adivinhar conceitos, crianças de maior vulnerabilidade social são as principais prejudicadas por esse modelo, por terem menos recursos em seu entorno familiar. A abordagem desenvolvimentista, que ensina de acordo com padrões comportamentais, evidências do estudo mostram que o ensino direto aumenta a autoestima da criança e, por consequência, seu comportamento. As teorias de estilos de aprendizagem, baseadas na tese de que cada pessoa tem uma forma diferente de aprender. Mas por que o construtivismo é preferido em relação à instrução direta? Na conclusão do artigo, os pesquisadores se perguntam por que, apesar de apresentar evidências científicas,
muito melhores para a aprendizagem, a instrução direta é deixada de lado pelos educadores. Não existe educador, ou o cara é professor ou ele não é nada. Educador é termo criado pela pedagogia marxista. Segundo os pesquisadores, além de questões políticas apontadas em estudo de 1998, há outros motivos pelos quais não se fomenta mais a utilização da instrução direta. A tese de que a criança deve conduzir a aprendizagem e não o professor, a ideia de que a instrução direta, de alguma forma, oprimiria os alunos ou lhes traria algum tipo de trauma, a opinião de que, ao dar a instrução direta, o aluno fica impedido de fazer qualquer crítica, o que seria exatamente o contrário. Quanto mais se domina conhecimento, mais o estudante será capaz de fazer críticas a eles. A ideia de que a instrução direta sufoque a personalidade dos professores, o que, segundo os autores do estudo, não é verdade. Na instrução direta, o professor é o protagonista e se sente recompensado com o bom desempenho dos alunos. Na verdade, as apresentações cuidadosamente testadas nos programas liberam os professores de outras preocupações, tipo burocracia pedagógica, que não é obrigação de professor nenhum ter que fazer, e permitem que eles se concentrem mais nas respostas de seus alunos e garantam sua compreensão, apontam os pesquisadores. Esse artigo aqui, ele foi retirado do... onde é que está? Meta-Analysis of the Half Century of Research, da Review of Education Research. Então, essa é a fonte deste artigo, que duvido muito é debatido na academia brasileira, principalmente nas ditas faculdades de educação, nos cursos de pós-graduação em educação e, por óbvio, nas faculdades de pedagogia, que só formam esses pedagogos aí que só estão aí para emburrecer as gerações de estudantes no país. Que horas são? Dá tempo para mais um artigo aqui. Vamos ver aqui se eu tenho um outro aqui. Esse aqui é muito comprido, não vai dar. Esse outro aqui, eu acho que esse aqui dá. 3 maneiras como os capitalistas melhoram a vida dos trabalhadores. Vamos ver. Um dos principais lugares comuns utilizados pelos críticos do capitalismo é o de que este arranjo não apenas não trouxe nenhuma liberdade para os trabalhadores, como, ao contrário, representou sua escravização. Alguns críticos, inclusive, vão ainda mais longe e dizem que, sob o capitalismo, a única liberdade que há para o trabalhador é a liberdade para morrer de fome. Com efeito, os socialistas de hoje descrevem a crítica de Marx ao capitalismo como um sistema no qual os trabalhadores são duplamente livres, livres para trabalhar e livres para morrer de fome. Em outras palavras, sob o capitalismo, os trabalhadores não têm alternativa senão venderem sua mão de obra para os proprietários do capital, com o intuito de garantirem sua própria sobrevivência. Os socialistas, portanto, afirmam que a característica singular de uma economia capitalista é a de que as pessoas têm de trabalhar para não morrerem de inanição. Dica: isso vale para qualquer arranjo. Não é o capitalismo quem requer que os humanos trabalhem para evitar sua morte, mas sim a própria natureza. Em um estado natural, seja no meio de uma floresta ou mesmo em uma ilha deserta, o homem terá de efetuar trabalho produtivo para obter alimentos. A comida não irá simplesmente surgir sem nenhum esforço dentro da sua boca. Para cultivar vegetais, ele terá de efetuar esforço físico na atividade agrícola. Para comer carne, ele terá de fazer esforço físico para caçar. Para outros alimentos, ele provavelmente terá de subir em árvores.
O que nos traz a questão de como um indivíduo opta por trabalhar para obter os recursos necessários para se alimentar. De acordo com o portal O Trabalhador Socialista, não há escolha nenhuma. O capitalismo depende de um grupo de pessoas que é proprietária dos meios de produção e de outro, muito mais numeroso, que não é proprietário de nada disso, mas que tem de trabalhar para o grupo minoritário para poder sobreviver. Adicionalmente, os socialistas insistem que os proprietários dos meios de produção não criam nenhum valor e utilizam seu poder sobre os trabalhadores para explorá-los em troca de lucros. Para começar, este é um falso dilema, pois o grupo, que é hoje proprietário dos meios de produção, não é algo fixo e definitivo. Ademais, indivíduos são livres para adquirir bens de capital para produzir bens que gerem renda para eles. Qualquer empreendedor autônomo, mesmo um pipoqueiro, dono da sua carrocinha de pipoca, sabe disso. A real questão, portanto, é outra. Por que tantas pessoas optam por trabalhar em troca de salários para capitalistas proprietários dos meios de produção? A quais propósitos? Opa, pulou minha página aqui. Onde é que eu estou? A quais propósitos os capitalistas realmente servem? O real valor dos capitalistas. Comecemos com o exemplo de João. João não tem nenhum emprego e não é proprietário de nenhum meio de produção. Sem emprego, sem renda, sem ativos que possam lhe gerar renda, a única opção que ele tem para se alimentar a si próprio e sua família é literalmente utilizar suas mãos para produzir bens que satisfaçam a vontade de consumidores voluntários. Obviamente, a produtividade de João será próxima de zero. Na melhor das hipóteses, ele conseguirá cultivar alguns vegetais e abater alguns pequenos animais para alimentar a família. Ou então, ele pode fazer pequenas atividades artesanais com suas mãos, utilizando recursos brutos que ele encontrou na natureza, e então vender este artesanato para quem quiser voluntariamente comprar. Se a família de João sobreviver, o máximo a que ela pode almejar é um nível mínimo de subsistência. Para se tornar mais produtivo e assim garantir a sobrevivência sua e de sua família, João, obviamente, necessita ter acesso a bens de capital que lhe permitam aumentar sua produtividade. Afinal, quanto mais ele conseguir produzir, utilizando sua mesma mão de obra, maior será a sua receita. Sendo assim, João agora tem de fazer uma escolha: adquirir ele próprio bens de capital para que ele possa produzir bens para vender, ou ir trabalhar para um capitalista que lhe forneça os meios de produção aos quais João pode aplicar sua mão de obra em troca de um salário. Há vários, mas eis os 3 principais benefícios fornecidos pelo capitalista a João, os quais fazem com que João e a esmagadora maioria das pessoas considere ser mais benéfico trabalhar para um capitalista. Primeiro, os bens de capital fornecidos pelo capitalista fazem com que o trabalhador seja muito mais produtivo do que ele seria caso trabalhasse por conta própria. A maioria dos indivíduos possui recursos limitados e, consequentemente, seria capaz de conseguir muito menos bens de capital e bem menos produtivos do que aqueles que o capitalista pode fornecer. Uma maior produtividade irá se traduzir em salários mais altos para os trabalhadores em relação à receita que ele conseguiria oferir produzindo e vendendo bens fabricados artesanalmente. 2. Trabalhar para um capitalista em uma empresa permite ao trabalhador obter uma renda imediatamente. Por que imediatamente? O capitalista investe hoje, compra maquinários, contrata mão de obra e até mesmo pega empréstimos na esperança de que suas receitas futuras
compensarão estes gastos incorridos no presente. Ao passo que o capitalista tem de esperar não apenas pelo término de todo o processo de produção, como também pela venda dos produtos finais, para só então, eventualmente, auferir seu lucro. O trabalhador assalariado já consegue obter o seu lucro, ou seja, o salário, de imediato, normalmente tendo de esperar no máximo um mês após a sua contratação. Terceira, o capitalista arca com o risco dos potenciais prejuízos. Apetite por risco e disponibilidade para assumi-lo são atitudes cuja oferta é bastante escassa. A maioria das pessoas não está disposta a se arriscar a perder seu capital, caso seus bens produzidos não sejam valorizados pelos consumidores a um preço maior do que os custos de produção. Apenas os capitalistas aceitam incorrer nesse risco. Para concluir, em suma, o sistema de salários permite que os trabalhadores ganhem mais do que ganhariam individualmente, recebem antecipadamente, sem ter de esperar que todos os produtos finais sejam vendidos, e terceiro, terceirizem o risco de prejuízo nos investimentos, o que pode dizimar um capital próprio para o capitalista. O capital não explora o trabalhador. Ao contrário, ele aumenta o valor da mão de obra ao fornecer ao trabalhador as máquinas e ferramentas de que ele necessita para produzir bens e serviços que os indivíduos valorizam. E assim, permite não apenas a sobrevivência do trabalhador, como também um crescente padrão de vida. Não fosse o capital disponibilizado pelos capitalistas, a mão de obra não teria como produzir estes bens de qualidade altamente demandados pelos consumidores. Consequentemente, os trabalhadores nem sequer teriam renda. Logo, não apenas a crítica do livre para morrer de fome está totalmente errada, mesmo porque a exigência que todos trabalhem para sobreviver não é do capitalismo, mas sim da própria natureza, como, ao contrário, a realidade é que o capitalismo presta o valioso serviço de fazer com que a situação dos trabalhadores seja melhor do que seria sem ele. Este artigo aqui bem objetivo e bem didático até. Ele foi escrito pelo economista Bradley Thomas. 21h52. O Leitura de História na Quarentena vai ficando por aqui. Hoje eu retorno amanhã, quinta-feira, com mais temas desse nosso encontro diário aqui de em torno de 1 hora, para ter contato aí com algumas informações e um pouquinho de conhecimento. Uma boa noite a todos e até lá.